Hoje o programa promete, estou ouvindo aqui no meu retorno o escândalo no corredor do Thiago Asmar. Tá feliz, a noite foi pequena. Saiu do programa ontem, foi para a festa de aniversário do Mauro César Pereira, invadiu, o dia raiou e ele vem todo feliz, saltitante, com a vitória espetacular do Flamengo fora de casa contra um time argentino. Tem sempre um sabor especial. Você sabe, sinto sempre frio na espinha quando é um time argentino o adversário de uma equipe brasileira. Mas ontem foi um atropelamento. Poderia ter sido mais e a tática criada pelo jardineiro do Vélez não deu certo. Foi ele que sugeriu para o Cacique Medina, vamos estragar o gramado. Fizeram isso, mas o Flamengo é lameiro. Até em campo ruim ele cresce. Ele e o Pedro, que fez sucesso para valer. Tá chegando, Pedrinho? Pode botar música! Opa, que maravilha! Pode botar música, Bruno Prado! Espetacular! Nossa, é por aqui. Bota música vai pro tropeçar aqui. Eu acho que ele não tá enxergando bem. Não tá enxergando nada. Vai derrubar o Cadê a cenário. música? Isso, vai derrubar o cenário pra dar confusão de engraçado aqui. Segunda, sexta-feira. Vai, Vampeta! Agora vai. Vai, Vampeta! Agora vai. Acorda, Pedrinho! Que hoje tem campeonato. Vampeta vai apostar comigo que é um esculacho. Tudo bem, Mauro César? Ai, meu Deus. Pedrinho chegou, hein, Maurão? Pedrinho? Pedrinho chegou. É aquele da música ou o Pedrinho? Olha lá. Pedrinho. Goleador. O goleador. Tudo bem. Esse vai. O homem que fez 3 gols, que vai deixar o Vampeta pobre. Ninguém tá me ouvindo? Que loucura. Não? Tá... Olha aí, estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Aqui tá. Pronto, então, ó. Chegou o Pedrinho, Vampeta, seu pesadelo. Acorda, Pedrinho, que hoje tem... Ué, você não apostou no Vélez? Gostei. Então você já perdeu. Tem um jogo de volta. Você só pode estar de brincadeira. O jogo de volta com time reserva vai ser 2-0 Flamengo, pelo menos. Ô, Vampeta, o Mauro César daqui a pouco vai falar também, mas primeiro eu tenho que perguntar pra você. Quando o Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras. Quê? Tinha que entrar assim também, né? Ué, mas teve show de alguém quando o Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras? Pedro é artilheiro da Libertadores. Ontem teve show. Ontem 10? Acho que é. 11? 11, né? Corrija, 11. 11, tá bom. 11. Ele já é o artilheiro da Libertadores, ninguém vai chegar mais. Ele já é o craque da Libertadores. Ele já é o apresentador do Bate-Pronto. Azar o teu, Vamp. Azar o meu? Azar o teu, que você tá torcendo contra o Flamengo em tudo e você tá se ferrando em tudo. Do Flamengo lá já falei o que eu tinha que falar. É Zico, Mauro César e a torcida, o Viga, você. Brincadeira da parte, o Pedro tá jogando muito mesmo, né? Cada dia mais se segurando na seleção. Quando eu falei que o Pedro tinha que arrumar um tumulto, é isso, jogador bom tem que estar jogando pra gente ver. Lógico. É isso que eu quis falar. E eu que mais defendi o Pedro. E o Pedro vai pra Copa. Viu, Tico? Tá bom, você defendia o Pedro, mas Mauro César, ele foi o primeiro a falar que o Pedro tinha que arranjar tumulto pra ir embora. Por quê? Agora não adianta elogiar, não. Ele é maluco, você viu? O que foi? Ele é louco. Arrumar O que tumulto foi? pra ir embora porque tem que jogar. O cara desse não pode ficar em banco de time nenhum, tem que dar espetáculo. O Pedro é craque, irmão. Vê se eu falo de outro que tá no banco. Vai ficar no banco, esse aí não pode. Agora, Mauro César Pereira, o Pedro esperou, quer dizer, eu, Pedro, esperei. Isso. Esperei a minha chance. É legal quando ele vira pra Aí, parei. Eu esperei. A chance veio. Isso é pra ir pra terapia. A chance veio. Terapia, fala. Vai pra Eu terapia. esperei. Calma! Vai derrubar água aí. Calma. Eu esperei essa chance. Rapaz. Ela veio e agora eu vou pra Copa do Mundo, Mauro César. Vai. Você vai pra Copa do Mundo? Pedro tá na Copa do Mundo. Ou eu tô exagerando? O Pedro ou você? É tudo um só. Nesse momento é tudo um Isso só. é um coração. Ele une, né? Não, o Pedro vai para a Copa do Mundo, sim. Com certeza ele vai. Aliás, ontem ele teve marcas importantes, né? Ele chegou a 11 gols da Libertadores. Ele é um dos jogadores com mais gols numa partida semifinal, né, de Libertadores. Aliás, no time brasileiro, no confronto na Argentina. Tem vários números que ele alcançou. Ele tinha feito 4, né, contra o Tolima, agora fez 3 nesse jogo, né? 3 gols numa semifinal, um negócio raro, um negócio pesado, importante, grande atuação, de muita imposição do Flamengo, né? E ontem você perguntou sobre o Cacique, né? O Cacique perdeu o Cocá, sei lá onde, mas ele só fez bobagem, montou um time todo errado. O time do Vélez, ele manteve a estrutura, 2 jogadores pelos lados, 2 atacantes,
meio campo vazio, o Flamengo desfilou, né? Para você jogar contra o Flamengo, aliás, aquela história, a gente falou muito aqui na época do jogo lá do Atlético contra o Flamengo lá pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro, que o Atlético foi muito atacado, né? E por muito pouco não perdeu, foi incrível não ter tomado gol naquele jogo. Nem uma coisa nem outra, né? Ou você não pode jogar tão furioso como jogou o Vélez ontem e não tão retrancado abrindo mão do direito de atacar. Você tem que ter um certo equilíbrio, né? Mas contra o time mais forte, você tem que negar os espaços, jogar bem compactado, organizadinho. E foi muito fácil para o Flamengo ontem, porque pela posição do time e acho também pela maneira como o Vélez se comportou, totalmente inadequado. O camarada ficou mais preocupado com o gramado, com outras questões, do que na montagem da sua equipe, né? E foi um dia, acho que histórico para o Flamengo. Mas esse dia só será de fato histórico, lembrado dessa maneira, se for campeão da Libertadores. Se perder, isso aí vai ficar como um momento de brilho que não levou a lugar nenhum. Então, esses jogadores têm que ter essa consciência, né? A noção da história que eles estão escrevendo num time bem diferente do time de 2019, né? 4 remanescentes só do time do Jorge Jesus. Isso é importante frisar. E um outro ponto que pouca gente tem percebido, e o Pedro faz parte desse processo. O Flamengo consegue perder o Bruno Henrique e continuar com tanta qualidade porque tinha o Pedro no banco. E o Flamengo tinha o Pedro no banco, como hoje tem o Cebolinha, porque o Flamengo hoje tem condições de ter esses jogadores à sua disposição. Porque trabalhou por isso, correu atrás disso, se estruturou para isso. E aí agora, de ontem para hoje, vem, o Vélez é fraco. Mimimi, né? O time é semifinalista da Libertadores, lógico que não é o maior time do mundo, eliminou o River Plate. Se fosse o River Plate não seria fraco, o Vélez aí é fraco. Mas o River Plate não conseguiu fazer um gol nesse time. O Flamengo poderia ter feito 6 ou 7 ontem, se o Gabigol tivesse com a pontaria minimamente afiada, teria feito mais gols. O River não fez nenhum em 2 jogos. E o River perdeu de 1-0 no jogo de ida e era para perder demais. O 1-0 foi barato. Esse time ontem não ameaçou o Flamengo, salvo um erro, raríssimo erro do Santos, que fez um golpe de vista naquela cobrança de falta. A bola bate na trave, corre por trás dele e o Felipe Luiz afastou o perigo. Foi o único momento em que o Vélez, de fato, assustou o Flamengo em todo o jogo. Né? Então, acho que foi outro dia de muita imposição. E eu acho que tem um ponto que é importante, que a gente ouve muito essa ladainha aqui no Brasil, do jogar mal e vencer, como se trabalhar mal levasse ao sucesso, né? Então é o seguinte, você contrata um cara, Pedro, para pintar a sua mansão, lá na Barra da Tijuca, naquela região, deve ser por ali que você mora. Claro, ali nas nossas mansões da Barra. Precisa de uma né? O cara vai pintar, aí o cara vai lá e faz tudo errado, tudo sujo, uma porcaria danada, leva o teu carro, seus muitos automóveis na oficina, e o cara troca a peça errada, o carro não anda, faz trabalho sujo. Não, um trabalho bom é que leva ao sucesso. Então o time que joga bem é que fica mais perto da vitória. O futebol permite que circunstancialmente você jogue mal e vença. E aqui no Brasil, para defender a mediocridade que impera muitas vezes, o pensamento de técnicos retranqueiros que não aproveitam o material humano que tem, que rejeitam a bola, surge essas coisas. Saber sofrer, são várias muletas, né? Saber sofrer, acho que é uma das piores delas. E essa, jogar mal e vencer. Como se fazer um trabalho ruim levasse ao sucesso. Não, você tem que trabalhar bem para você ter sucesso. E no futebol a mesma coisa. Quem joga bem vence, quem joga mal perde. A lógica é essa, salvo exceções. E ontem o Flamengo jogou muito bem. Eu acho que é muito importante e muito legal ver um time brasileiro que joga com imposição técnica. Ele não rejeita a bola, ele se impõe tecnicamente, ele põe o adversário na roda. Se não for bom, não marcar forte, não chegar junto, vai tomar coco mesmo. E isso lembra 2019 também, porque foi um outro momento assim na história do Flamengo. E não fossem equívocos cometidos pela diretoria, entre troca de treinador, falta de paciência para superar uma fase difícil às vezes, ajustes de elenco, o Flamengo teria uma trajetória muito mais linear de 19 para cá, com títulos e não com o hiato do ano passado, quando fracassou por conta de uma série de erros que foram cometidos. E você, ex-reserva, Pedro, agora titular, claro. O Flamengo tem esse luxo. É como o Cebolinha. Talvez daqui a algum tempo o Cebolinha seja titular absoluto do Flamengo e o pessoal fala, mas o Cebolinha estava na reserva porque estava uma adaptação, é um jogador com bola para isso. Né? Há pouco tempo o Michael chegou ao Flamengo também por uma quantia alta, né? 7,5 milhões de euros, e demorou a engrenar, levou mais de um ano. Então é isso, acho que ontem foi uma vitória do futebol e eu acho que o Flamengo venceu como manda a sua tradição. O Flamengo não é time de rejeitar a bola, o Flamengo não é time de jogar na retranca, só se tiver um time porcaria, não vai ter jeito. O Flamengo sempre, desde os anos 30, 40, sempre foi assim. Com times técnicos, se impõe tecnicamente e esses jogadores ontem fizeram uma história bacana, mais uma página bacana na história do clube. Vejamos se eles vão levar aos títulos. Sem os títulos, essa página vai ficar opaca, ela não vai ter tanto brilho. Maurão, concordo completamente. Inclusive, eu, Pedro, vou perguntar sobre o trabalho do Dorival, já, meu treinador. E se ele tem que renovar já, né? Porque a gente sempre espera muito resultado. E o Dorival já faz um trabalho impressionante. Mas primeiro, eu queria saudar aqui meu grande amigo, né? Eu como jogador, tem repórteres que eu respeito mais, como o Vanderlei Nogueira. Porque o Vanderlei Nogueira, eu espero que acabe
com esse seu negocinho de frio na espinha. Não dá. Acabou o frio na espinha com o argentino. Esquece. Esquece futebol argentino. A hegemonia agora é brasileira. É muito mais dinheiro. É muito mais dinheiro. É muito mais forte. Eu concordo com o Mauro. Aí o Flamengo ganha de 4-0. Ah, mas o Vélez é fraco. Não, não é o Vélez que é fraco. É o Flamengo, que é muito mais forte que os outros. É o Palmeiras, que vinha também numa fase de ser muito mais forte que os outros. Hoje tem essa hegemonia brasileira. Não adianta a gente ficar falando, brasileiro dá frio na espinha. É muito mais forte. O futebol brasileiro hoje é muito mais forte que o futebol argentino, tirando o River, que na minha opinião deu mole. E aí agora eu quero saber se deu frio na espinha quando você viu 4-0, esse estrondo que o Flamengo fez lá na Argentina, que o meu Flamengo, né, do Pedro, atacante, fez lá e eu fiz 3 gols, Vanderlei Nogueira. Eu não senti frio na barriga nenhum com a Argentina ontem. Pedro, você realmente deve continuar frequentando o departamento de psicologia do Flamengo, que o Mauro me disse que é muito competente. Porque você melhorou muito e o Vampeta sempre pregou que você jogasse, tudo bem. Mas você está, embora tenha sido muito eficiente no jogo ontem, falou um monte de bobagem aí. Então, a gente queria, mas, claro, você é brilhante no campo. Obrigado. Agora, fora do campo, você dá umas pisadinhas aí, como acabou de fazer. Mas eu queria só dizer que eu disse ontem, claro, que o Flamengo ganharia os 2 jogos. Ainda falei hoje na conversa das 6h30 da manhã com o Mauro César, exatamente isso. O Mauro falou, estou feliz porque foi uma grande apresentação. Eu falei, é verdade. Mas eu que falei que ia ganhar os 2 jogos, né? Só permaneço com frio na espinha, porque sempre me causa temor enfrentar, um certo temor, alguns mais, outros menos, enfrentar um futebol argentino. O Vélez, para muita gente, é timinho. Hoje já publicaram a classificação do futebol argentino, que está na lanterna, está segurando a lanterna. Certo? Eu nunca disse isso, porque eu respeito o futebol argentino. Acho que é sempre muito perigoso jogar contra um time argentino. Mas o Flamengo tem um timaço, né? Veja, e não justificou o escândalo que foi feito antes do jogo por aqueles que estavam muito preocupados com o jardineiro do Vélez. Nem se falou do jogo, alguns nem falaram do jogo, só falaram do campo de jogo, mostraram a fotografia do gramado, da lama, já preparando um momento difícil. Se a gente não passar, é por causa disso. Não é nada disso. O Flamengo provou que é lameiro, que ele joga também no asfalto, que ele tem competência de ganhar em qualquer lugar. E aconteceu ontem, jogou no meio da lama lá, não sei o quê. Eu ainda disse, quer dizer que eles querem atacar o Flamengo no meio da lama. É essa a tática do cacique. Mas Medina? você forçou do friozinho na espinha com a Argentina. Sim, continua. Que você sempre reforça e sempre dá errado. Continua. O frio é meu, não é seu, Pedro. Pedro, presta atenção. Você é um grande centroavante. É ótimo, você vai para a Copa do Mundo. Mas eu não atingi o seu nível de destemor. Você realmente não liga para frio na espinha, para a torcida adversária. Argentino para você é a mesma coisa que estivesse jogando aonde? Lá no fundão, lá do Rio de Janeiro. Lá. E outra coisa, se você, pequenininho, você não nasceu num berço de ouro como outros que estão aqui conosco, mas você, Pedro, você está pouco se importando com os argentinos. Você sabe que você tem futebol para isso. Agora, falando e explicando, é uma tragédia. Então, continue jogando futebol, isso é ótimo.